Capítulo 14. Agitação total. Muitos homens e mulheres de Deus experimentaram abalos físicos e vibrações e viram uma luz brilhante quando passaram por uma profunda transformação espiritual. Outros descreveram sensações como choques elétricos ao encontrar a presença de Deus. Aqui estão apenas algumas histórias de colaboradores deste livro e de outras pessoas que tiveram experiências transformadoras que envolveram vibração, sensações elétricas e luz. Bill Johnson. Em 1995, comecei a clamar a Deus dia e noite por cerca de 8 meses. Minha oração era: Deus, quero mais de você a qualquer custo. Eu pagarei qualquer preço. Então, uma noite em outubro, Deus veio em resposta à minha oração, mas não da maneira que eu esperava. Passei de um sono mortal a totalmente acordado em um momento. Um poder inexplicável começou a surgir em meu corpo. Se eu estivesse conectado a uma tomada com 1000 volts de eletricidade fluindo pelo meu corpo, não posso imaginar que teria sido muito diferente. Era como se um ser extremamente poderoso tivesse entrado na sala e eu não pudesse funcionar em sua presença. Meus braços e pernas dispararam em explosões silenciosas enquanto esse poder era liberado por minhas mãos e pés. Quanto mais eu tentava impedir, pior ficava. Logo descobri que essa não era uma luta daquelas de luta livre que eu iria ganhar. Não ouvi nenhuma voz e nem tive quaisquer visões. Esta foi simplesmente a experiência mais impressionante da minha vida. Era poder puro, era Deus. Ele veio em resposta à oração que eu estava fazendo. Bem, a noite anterior a este encontro foi gloriosa. Nossa igreja estava tendo uma série de reuniões com um bom amigo e profeta, Dick Joyce, e desfrutado de um momento notável da presença e do poder de Deus manifestado na vida de seu povo naquela noite. Durante o tempo de ministério, um amigo meu teve dificuldade em receber algo de Deus e eu senti que tinha uma palavra de Deus para dar a ele. Eu disse a ele que Deus iria visitá-lo e tocá-lo de uma forma poderosa e que isso poderia acontecer a qualquer hora do dia ou da noite, talvez 2 da tarde ou até às 3 da manhã. Seria uma surpresa. Após a reunião, finalmente fomos para a cama por volta da 1h. Quando fui acordado pelo poder de Deus, olhei para o relógio e vi que eram exatamente 3 horas. Falei em voz alta para o Senhor: Deus, você me armou. Deus me pegou com a profecia que dei ao meu amigo. Várias vezes, ao longo dos 10 anos anteriores, experimentei o mesmo tipo de força no meio da noite, mas apenas nas pernas e muito menos em intensidade. Eu não sabia que era Deus. Sempre pensei que algo estava errado com o meu corpo. Eu saía da cama e comia uma banana, pensando que o potássio poderia ajudar. Quando não dava certo, eu tomava um anti-inflamatório pensando que poderia trazer alívio. Também nunca ajudou. Desta vez, às 3 horas da manhã, eu sabia o que era. Eu me senti como Samuel, que estava indo ao profeta Eli, perguntando: Você é que me chamou? Você me ligou? Fiquei deitado ali com a percepção de que nos 10 anos anteriores Deus havia me chamado para algo novo, algo mais elevado. Desta vez, Ele tinha toda a minha atenção. Eu não conseguia me mover. Compreendi que, pelo menos em parte, isso era o que mais eu pedia.
Algumas das coisas mais importantes que acontecem conosco são as mais difíceis de explicar aos outros, embora sejam inegavelmente de Deus. A pessoa que está tendo o encontro sabe, e isso é o que mais importa. Eu estava pedindo a Deus para me dar mais dele a qualquer custo. Eu não tinha certeza da maneira correta de orar, nem entendia a teologia por trás do meu pedido, porque sabia que ele já habitava em mim como resultado da minha conversão. Tudo o que eu sabia era que eu estava faminto por mais de Deus. Houve ocasiões em que até me acordei durante a noite porque estava pedindo mais durante o sono. Aqui estava, 3 horas da manhã, e era o meu momento. Mas não veio da maneira que eu esperava, embora eu não pudesse ter lhe contado o que esperava. Ele tinha vindo para mim com uma missão. Eu era seu alvo. Foi uma experiência gloriosa, porque era ele. Mas não foi muito agradável, não foi gratificante em nenhum sentido natural. No começo, fiquei envergonhado, senti meu rosto ficar vermelho, embora eu fosse o único que sabia que eu estava naquela condição. Enquanto estava deitado, tive uma imagem mental de mim mesmo diante de minha congregação, ensinando a palavra de Deus como adorava fazer, mas com os braços e as pernas balançando como se tivesse sérios problemas físicos e emocionais. Então me vi andando pela rua principal de nossa cidade, em frente ao meu restaurante favorito, nas mesmas condições. Eu não conhecia ninguém que acreditasse que isso era de Deus. Mas então me lembrei de Jacó e seu encontro com o anjo do Senhor, onde ele lutou com ele durante a noite. Ele mancou pelo resto de sua vida após seu encontro com Deus. E então havia Maria, a mãe de Jesus. Ela teve uma experiência com Deus que nem mesmo seu noivo acreditava ser verdade. Foi necessária a visita de um anjo para ajudá-lo a mudar de ideia. Como resultado, ela deu à luz o menino Jesus e depois carregou um estigma pelo resto de seus dias como mãe do filho ilegítimo. Enquanto eu considerava essas histórias, algo ficou claro. Da perspectiva da terra, o favor de Deus às vezes parece diferente da perspectiva do céu. Meu pedido por mais de Deus teve um preço. As lágrimas começaram a encharcar minha fronha enquanto ele me lembrava de minhas orações nos meses anteriores, contrastando-as com as cenas que acabavam de passar por minha mente. Fiquei impressionado com a compreensão de que Deus queria fazer uma troca, uma manifestação cada vez maior de sua presença em troca de minha dignidade, pois eu havia orado a qualquer custo. É difícil explicar como exatamente se sabe o propósito de tais encontros. Tudo que posso dizer é que você apenas sabe. Você conhece seu propósito tão claramente que todas as outras realidades desaparecem nas sombras quando Deus coloca seu dedo sobre a única coisa que importa para ele. Foi nesse lugar, sem saber se algum dia voltaria a funcionar como um ser humano normal, me perguntando se realmente ficaria acamado pelo resto da minha vida por causa dessa presença avassaladora que, em meio às lágrimas, vim ao meu ponto sem volta. Eu alegremente me rendi, clamando: mais Deus, mais! Devo ter mais de você a qualquer custo? Se eu perder a respeitabilidade e colocar você na troca, farei essa troca com prazer. Apenas me dê mais de você. As ondas de energia não pararam.
Eles continuaram durante a noite comigo chorando e orando. Mais, Senhor, mais, por favor, dê-me mais de ti. Então tudo parou às 6h38 da manhã, quando saí da cama completamente revigorado. Essa experiência continuou nas 2 noites seguintes, começando momentos depois de ir para a cama. Quando eles terminaram, eu não pensei mais como pensava antes. Minha mente foi completamente transformada. Benny Johnson. O que está acontecendo? Foi a pergunta que minha amiga me fez em um retiro feminino. Bill e eu estávamos pastoreando uma pequena igreja nas montanhas do norte da Califórnia. Em meados dos anos 90, quando as Nossas Senhoras decidiram fazer o seu primeiro retiro feminino, eu estava com medo porque sabia que teria que falar. Era assustador ter que ficar na frente das pessoas. Eu só sabia que chegaria lá, apagaria e esqueceria o que iria fazer. Pensamentos horríveis estavam passando pela minha cabeça. Eu estava com tanto medo de tudo que tivesse a ver com a comunicação pública. Mas várias de nós, senhoras da igreja, estaríamos falando, e isso foi um alívio para mim. Em uma das noites em que não estava falando, estava sentada no fundo. Não consigo me lembrar o que trouxe o Espírito Santo ao edifício, mas seja o que for, serei eternamente grata. Eu estava apenas cuidando da minha vida e, de repente, algo dentro do meu intestino, meu ser mais íntimo, explodiu. Meu estômago balançou por dentro e comecei a chorar. Eu não conseguia parar de chorar e o movimento do Espírito Santo começou a me desmontar de dentro para fora. Foi como se eu tivesse todas essas coisas fechadas por dentro e uma bomba explodiu e abriu meu espírito. Quando uma amiga veio e me perguntou o que estava acontecendo e se era Deus, eu disse a ela que era Deus, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu nunca tinha experimentado Deus dessa forma antes, mas agora vim a saber que a explosão é a sua presença em mim. Às vezes é uma explosão interna e outras vezes abala meu ser físico. Eu senti isso muitas vezes desde aquele momento. Depois daquele dia, meu espírito estava mais vivo e sintonizado. Sempre fui sensível às coisas ao meu redor, mas agora as coisas eram diferentes. Eu estava me sintonizando em uma nova dimensão de Deus. Pouco depois dessa experiência, meu marido me levou para a Airport Christian Fellowship em Toronto, Canadá, onde uma grande renovação do amor de Deus estava sendo derramada. Bill já tinha estado antes e queria que eu fosse e experimentasse o que estava acontecendo. Eu já estava bastante confusa com a minha experiência de retiro e não demoraria muito para me colocar no limite novamente. Uma noite após o término da reunião, estávamos indo para o fundo da igreja e havia pessoas espalhadas pelo chão, rindo e tendo todos os tipos de manifestações físicas. Eu estava segurando o braço de Bill e percebi o que parecia ser um homem muito embriagado, cambaleando, tocando as pessoas. Eu tinha ouvido falar dessa condição antes e sabia que este homem estava bêbado no Espírito Santo. O que aconteceu a seguir mudou minha vida para sempre e sempre serei grata a esse homem por sua embriaguez. Ele e eu fizemos contato visual e ele se dirigiu diretamente para mim. Quando ele me alcançou, ele me tocou com o dedo no meu antebraço. Isso foi tudo. E isso foi o suficiente. Uma corrente sagrada entrou direto em mim, não apenas por fora, mas também por dentro.
Quando aquela corrente me atingiu, comecei a tremer com tanta violência que meu marido teve que soltar meu braço. Caí no chão e pela meia hora seguinte parecia que estava conectada a uma tomada elétrica. Meu marido me disse mais tarde que nunca tinha visto nada parecido e nunca desde então. Eu não tinha absolutamente nenhum controle sobre meu corpo. Eu tentaria parar o tremor, mas só pioraria. Eu sabia que era Deus, assim como naquele retiro feminino, mas não tinha ideia do que estava acontecendo. Minha vida mudou naquele dia. Entrei em contato com a energia do céu. A energia celestial é de alta voltagem e extremamente poderosa. Tudo que está no caminho dessa energia de glória, que não é de Deus, irá. Eu tive uma libertação massiva. Eu não estava mais com medo. Esse encontro tirou todo o medo de mim. Eu me apaixonei loucamente, profundamente, pelo Espírito Santo. Eu era um caso perdido. Sempre que alguém dizia algo sobre Deus, Jesus ou o Espírito Santo, eu começava a chorar e rir ao mesmo tempo. Eu ainda tenho aqueles movimentos internos da presença de Deus, aquelas vibrações do céu em uma base regular. Quando experimento sua presença assim e entro em um momento de intercessão, sei que coisas vão acontecer. Kel Pearce. Em junho de 1996, eu estava em uma reunião na Assembleia de Deus da Bethel em Warren, Califórnia. Eu estava na diretoria da igreja e você pode dizer que fui o membro da diretoria mais entediado que já existiu. A igreja havia se tornado a mesma de sempre. Eu amava a Deus e acreditava nele, mas não tinha paixão por muita coisa. Naquela noite, no final da reunião, Bill Johnson circulou pela sala orando por cada um de nós. Sem aviso, senti um tremendo choque do poder de Deus, que todo o meu corpo começou a vibrar como se uma corrente elétrica estivesse passando por ele e eu tremia tanto que não conseguia me mover. Isso durou horas, comigo tremendo e incapaz de me mover. Quando o tremor finalmente parou, minha vida mudou completamente. Você pode dizer que fiquei em chamas por Deus. De repente, tive uma paixão por Deus que nunca tive antes. Fiquei interessado no que acontecera às salas de cura de John D. Lake e em novembro de 1997, minha esposa Michelle e eu nos sentimos atraídos por Spokane, o local das salas de cura originais de Lake. Vendemos tudo, empacotamos nossos móveis e nos mudamos para Spokane. Como nunca tínhamos estado lá antes, não sabíamos exatamente o que Deus queria que fizéssemos. Então, decidi visitar o túmulo de John D. Lake. Por mais de um ano, voltei ao seu túmulo para orar uma vez por mês. Em 28 de fevereiro de 1999, comecei um jejum de 40 dias. Fui ao túmulo de Lake para orar quando ouvi Deus dizer: há um tempo para orar e um tempo para mover-se. Chamei intercessores e comecei a treinar equipes de cura. Em 22 de julho de 1999, a Spokane Healing Rooms de John D. Lake foram reabertas no mesmo local em que estavam 80 anos antes. A Associação Internacional de Salas de Cura agora possui salas de cura em todos os Estados Unidos e em mais de 50 países. Ellen Davis. Tive algumas experiências traumáticas na minha vida, mas de 2006 a 2009 foram possivelmente os anos mais traumáticos da minha vida.
Tive as perdas devastadoras de chegar ao fim de um relacionamento de longo prazo, de ser traída por um parceiro de negócios que amava e em quem confiava profundamente, de ver minha mãe morrer após meses de declínio lento e constante e de ter meu filho mais novo saindo de casa. No processo, perdi 3 empresas, bem como todo o dinheiro que investi nelas. A combinação dos diferentes eventos me afetou em todos os níveis, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Acabei fisicamente doente e à beira de um colapso mental e emocional. Além disso, passei por graves dificuldades financeiras. Meu quiroprático me disse que o estresse e o trauma são frequentemente armazenados em nossos tecidos e eu acreditei nele porque meu pescoço, costas e quadril precisavam ser reajustados constantemente e comecei a ter problemas intestinais, bem como infecções frequentes e inexplicáveis. Enquanto eu passava pelo processo de luto, o processo de perdão, o processo de cura interior, o processo de cura física, bem como o processo de lidar com uma montanha de dívidas, passei por muito tempo em oração e muitas vezes sentia vibração, formigamento, choque elétrico, tipo de luz intermitente de sensações. Às vezes, meu corpo tremia tão violentamente que eu mal conseguia controlar. Outras vezes, eu sentia como se uma corrente elétrica de baixa voltagem estivesse passando por mim. O formigamento elétrico geralmente se concentrava na minha cabeça e eu podia realmente sentir que o meu cérebro estava sendo religado e os padrões de pensamentos negativos estavam sendo interrompidos e substituídos por positivos. Quando meu corpo formigou ou vibrou, eu podia sentir que emoções e memórias traumáticas e negativas estavam sendo liberadas. Às vezes eu via flashes de luz e às vezes era como se uma rede de paz com 1000 luzes cintilantes me envolvesse. Demorou um pouco, mas acabei me recuperando do trauma e quando o fiz, era uma pessoa diferente mental, emocional e espiritualmente. Quase todos os meus problemas físicos desapareceram. Minhas finanças estavam indo na direção certa e eu recuperei meu interesse pela vida. Nota: os 2 testemunhos a seguir foram enviados por e-mail para Judy. Celeste, uma noite em 2006, tive um sonho. Eu estava com alguns amigos na escola e estávamos andando pelo corredor e encontramos um homem. Meus amigos conheciam o homem e me apresentaram a ele. Havia algo muito familiar nele. Quando ele apertou a minha mão, ele me puxou para perto dele para um abraço. Minha bochecha tocou sua bochecha e eletricidade disparou pelo meu corpo. Eu me afastei em choque e olhei para o seu rosto. Ele era o homem mais lindo que eu já tinha visto. Senti uma conexão profunda com ele que nunca havia sentido antes. No sonho, meu corpo começou a vibrar. Quando acordei, ainda estava vibrando, como se algo dentro do meu núcleo tivesse sido atingido por eletricidade. As vibrações duraram cerca de 30 minutos. Esta foi a primeira vez que tive uma experiência como essa. Eu também nunca conheci ninguém que tivesse experimentado algo parecido. Eu só tinha lido sobre isso em livros. Perguntei a Deus sobre o que era esse sonho. Ele disse: eu lhe dei esse sonho para que parasse de me perguntar quem é o seu marido. Então eu soube que o homem em meu sonho era meu marido. A conexão, a centelha e o amor que senti era algo de outro reino. Daquele dia em diante, eu sabia quem estava procurando.
Eu me mudei para o Vietnã por 1 ano para fazer missões e enquanto eu estava lá, Jesus me levou em viagens bizarras, cheias de amor e me disse muitas coisas incríveis. Mas nunca vi o seu rosto. Eu nem tinha certeza se isso era possível. Eu queria ver seu rosto, mas também estava bem em apenas estar com ele. Em 2008, depois que voltei para a América, participei de uma conferência de mulheres onde Judy Franklin e Benny Johnson estavam falando. Uma tarde, Judy levou todos nós para o céu. Ela nos disse para pedir a Jesus que nos levasse a um lugar favorito. Para minha surpresa, fui a lugares no céu, aos quais já ia com Jesus há muito tempo. Então Judy pediu que olhássemos para Jesus. Então eu pedi a ele que andasse na minha frente. E era o homem do meu sonho, o homem mais lindo que já vi. Meu marido. Eu ri e chorei. Jesus tinha um grande sorriso no rosto, como se tivesse sido tão sorrateiro, mas era tão gentil e brincalhão. Essa experiência mudou toda a minha vida. Tive um encontro muito tangível com Jesus e às vezes posso sentir a vibração dentro do meu íntimo quando penso nele. João. Minha irmã, Marianne, era uma crente carismática esgotada que orou por mim por muitos anos. Exibiu uma alegre salvação e me enviou alguns livros carismáticos cristãos da atualidade. Tendo acabado de me formar na Memphis State University em 1967, planejei uma viagem a Lexington, Kentucky, para visitar Marianne e sua família. Cheguei em um domingo à noite apenas para ser perguntado se poderia ir com ela ao grupo de oração de segunda-feira de manhã na igreja deles. Minha irmã e eu somos extremamente próximos, então eu relutantemente concordei em ir, embora eu realmente não quisesse. Na manhã seguinte, todos nós nos sentamos em círculo no porão da igreja. Fui apresentado, houve um bate-papo, então eles começaram a orar. Minha mente rapidamente se afastou das orações e eu vi algumas crianças rindo do lado de fora da janela à minha direita. De repente, meus olhos se encheram da luz mais brilhante e vibrante que se possa imaginar e, em 1 milissegundo, conheci a realidade de Jesus. Eu literalmente perdi o fôlego e comecei a pensar, ele é real, ele é realmente real. Eu mal pude me conter e tentei entender o que havia acontecido. Quando a reunião de oração acabou, contei a Marianne o que havia acontecido. Ela estava além de si mesma e rapidamente voltamos para casa. Quando o marido dela apareceu mais tarde naquele dia, ela me pediu que contasse a ele o que havia acontecido. Ele ouviu atentamente, desculpou-se e foi para o quarto. Mais tarde, ele se juntou a nós novamente e seu semblante parecia totalmente diferente. Ele também teve um encontro com Deus e nós três conversamos animadamente sobre os acontecimentos do dia. Minha vida foi totalmente transformada por conhecer a realidade de Jesus através daquela luz brilhante. A jornada inicial de minha fé foi um desejo intenso de conhecer aquele que me salvou. A emoção daquele dia e aqueles primeiros dias de persegui-lo fizeram com que eu acabasse entrando na equipe de um ministério de evangelismo chamado Christian Center. Foi aqui que conheci minha esposa Judy. Hoje, estou tão animado em perseguir Jesus e estender seu reino como estava no dia em que vi aquela luz brilhante pela primeira vez. Subtítulo: Seu corpo é um campo eletromagnético. Você pode não perceber, mas cada parte do seu corpo tem sua própria frequência de ressonância.
Por causa disso, estudos militares identificaram as partes do corpo mais suscetíveis às frequências de vibrações em aeronaves e os pilotos são treinados para reconhecer quando seu corpo está sendo exposto a uma frequência vibracional correspondente para que seu desempenho não seja prejudicado. Tudo sobre você vibra em uma certa frequência, até mesmo o seu DNA. Além disso, todo sentido é essencialmente um receptor e intérprete de vibrações. A audição recebe e interpreta a vibração do som. Ver recebe e interpreta a vibração da luz. Tocar, cheirar e provar. Tudo envolve sentir e interpretar as vibrações de diferentes moléculas da matéria. Todo o seu ser é um campo eletromagnético e diferentes partes do seu corpo emitem diferentes vibrações eletromagnéticas. Em 1924, Wilhelm Einthoven recebeu o Prêmio Nobel por sua descoberta de que a eletricidade do coração podia ser registrada com um galvanômetro. Na década de 1970, foram desenvolvidos magnetômetros que podiam medir os campos cerebrais. Agora, o eletrocardiograma ECG e o eletroencefalograma EEG são ferramentas padrão para o diagnóstico médico. Seu coração é, de longe, o seu gerador eletromagnético mais forte. Ele cria um campo magnético que é até 5.000 vezes mais forte do que o campo gerado pelo seu cérebro. Este forte campo magnético pulsante se espalha na frente e atrás do corpo e agora existem instrumentos que podem detectar o campo do coração a 15 pés de distância do corpo. É mais coerente quando uma pessoa está em um estado de amor ou carinho. O Coração Matemático Instituto estudou a troca de energia eletromagnética do coração quando as pessoas se tocam ou estão próximas e descobriu que o sinal de ECG de uma pessoa é registrado no EEG de outra e em outras partes do corpo da outra pessoa. Eles também determinaram que o campo cardíaco muda conforme diferentes emoções são vivenciadas e esse campo é registrado fisiologicamente por aqueles que nos rodeiam. Praticamente, todos os tecidos do corpo geram campos elétrons quando comprimidos e esticados e qualquer movimento de qualquer parte do corpo transmite uma assinatura biomagnética desse movimento para o espaço ao redor do corpo. Subtítulo: Detecção de campos magnéticos. Tartarugas marinhas, pombos, abelhas, gado, veados, borboletas monarca e raposas estão entre os animais que possuem uma habilidade incrivelmente útil que nós, humanos, não possuímos. Ou pelo menos ainda não sabemos como acessá-la. Eles podem sentir o campo magnético da Terra com seus corpos. O movimento do núcleo fluido da Terra gera correntes elétricas que produzem campos magnéticos que se combinam para criar um vasto campo magnético que atua como um escudo contra os efeitos nocivos dos ventos solares. Muitos animais podem detectar o campo magnético da Terra, que revela a direção do norte magnético, e esses animais o utilizam para se orientar e navegar. As tartarugas marinhas recém-nascidas podem não apenas sentir o norte magnético, mas também usar o campo magnético da Terra para determinar sua posição longitudinal,
um feito que os marinheiros levaram séculos para descobrir como determinar. Ainda não se sabe como os animais percebem o campo magnético, mas os cientistas sabem que existem magnetoreceptores nos bicos superiores das aves migratórias que permitem que as aves percebam sua posição da mesma forma que as tartarugas parecem ser capazes de fazer. Aleluia! Amém! Louvado seja o nome santo do Senhor. Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yeshua.